O ano de 1903 foi um marco na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 1903 foi o ano em que o Dr. John Harvey Kellogg, o principal médico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lançou seu livro médico, O Templo Vivo. No entanto, misturados ao livro, havia novos sentimentos, pensamentos e ideias sobre a presença e a personalidade de Deus que não estavam em harmonia com a fé adventista. Essas novas ideias panteístas argumentavam que Deus estava pessoalmente presente nos objetos da natureza, e para sustentar essas teorias, também foram introduzidas novas filosofias sobre a personalidade de Deus, sua natureza e presença física. Ellen White escreveu: "Tive que escrever muito a respeito das doutrinas e teorias estranhas expressas em Living Temple. Se essas teorias fossem aceitas pelo nosso povo, os pilares fortes de nossa fé e as verdades que fizeram dos adventistas do sétimo dia o que são, seriam varridos. Tive que mostrar a falácia dessas doutrinas, apresentando-as como uma espécie de heresia dos últimos dias. Somos informados pela palavra de Deus que exatamente esse tipo de ensino seria introduzido neste tempo." Quando a irmã White escreve sobre os fortes pilares de nossa fé e as verdades que fizeram dos adventistas do sétimo dia o que são, ela não está se referindo a uma lista indefinida ou abstrata de verdades. Esses pilares de nossa fé são os princípios fundamentais publicados pela primeira vez em 1872 e novamente em 1889. Esses princípios fundamentais definem a compreensão das Escrituras que os adventistas do sétimo dia mantiveram e, por essa razão, são chamados de as verdades que fizeram dos adventistas do sétimo dia o que são. São esses princípios fundamentais que fizeram dos adventistas do sétimo dia o que são, que ela advertiu que seriam varridos pelas falsas teorias contidas no livro do Dr. Kellogg, O Templo Vivo. Ela escreve novamente: "Fui instruída pelo mensageiro celestial de que alguns dos raciocínios no livro O Templo Vivo são falhos, e que esse raciocínio desviaria as mentes daqueles que não estão firmemente estabelecidos nos princípios fundamentais da verdade presente. Ele introduz nada além de especulação a respeito da personalidade de Deus e de onde está sua presença." Essas novas ideias panteístas sobre a presença e a personalidade de Deus não se limitavam ao Dr. Kellogg. Outros médicos, sob sua influência, estavam adotando seus sentimentos, e ainda outros na igreja começaram a defender pontos de vista semelhantes. A igreja começou a ficar tão dividida que na época do Concílio de Outono de 1903, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia se reuniu em Washington, D.C., muitos temiam uma divisão na igreja. Isso se devia, em parte, ao fato de que a irmã White ainda não havia se pronunciado firmemente sobre o novo livro de Kellogg, O Templo Vivo, mas isso mudou alguns meses antes do Concílio de Outono. A irmã White escreveu: "Certa noite, uma cena foi claramente apresentada diante de mim. Um navio estava sobre as águas em meio a uma forte neblina. De repente, o vigia gritou: 'Iceberg bem à frente!' Lá, erguendo-se acima do navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autoritária clamou: 'Enfrente-o!' Não houve um momento sequer de hesitação. Era um momento para ação imediata. O engenheiro colocou toda a potência e o timoneiro conduziu o navio diretamente contra o iceberg. Com um estrondo, ela atingiu o gelo. Houve um choque terrível e o iceberg se quebrou em muitos pedaços, caindo com um barulho como trovão sobre o convés. Os passageiros foram violentamente sacudidos pela força da colisão, mas nenhuma vida foi perdida. A embarcação ficou danificada, mas não além do reparo. Ela recuou do impacto, tremendo da proa à popa como uma criatura viva, e então seguiu adiante em seu caminho." Bem, eu sabia o significado dessa representação. Eu tinha minhas ordens. Eu tinha ouvido as palavras como uma voz viva do nosso capitão: "Enfrente-o." Eu sabia qual era o meu dever e que não havia um momento a perder. O momento para uma ação decisiva havia chegado. Eu devia, sem demora, obedecer à ordem: "Enfrente-o." Naquela noite, eu estava de pé à 1h da manhã, escrevendo o mais rápido que minha mão conseguia passar pelo papel. A cena que foi apresentada à irmã White representava a crise para a qual a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava avançando no próximo Concílio de Outono em 1903.
A ordem que ela recebeu de Deus foi para enfrentá-la, e foi isso que ela começou a fazer imediatamente, escrevendo cartas de advertência a 1 hora da manhã, tão rápido quanto sua mão conseguia passar pelo papel. As reuniões do Concílio de Outono começaram em 7 de outubro de 1903. Arthur L. White, neto de Ellen White, escreveu: nos primeiros dias do concílio, o Dr. E. J. Wagoner, o ancião A. T. Jones e o Dr. David Paulson chegaram a Washington. O Dr. Kellogg chegou na manhã de sábado, 17 de outubro. À medida que os homens de Battle Creek se apresentavam, ficou evidente para o ancião Daniels e seus associados que eles novamente seriam confrontados com o Living Temple e o ensino do panteísmo. O ancião Daniels era A. G. Daniels, o presidente da Associação Geral na época. As tensões já estavam altas na igreja, e as coisas estavam chegando ao clímax na reunião do Concílio de Outono. Na noite de 17 de outubro, após o término do sábado, A. G. Daniels foi confrontado pelo Dr. Paulson, um dos defensores do Dr. Kellogg. O Dr. Paulson, que apoiava fortemente o Dr. Kellogg, juntou-se a Daniels. Enquanto os dois caminhavam, continuaram a discussão do dia. Ao chegarem à casa onde Daniels estava hospedado, pararam sob um poste de luz e conversaram por um tempo. Finalmente, o Dr. Paulson apontou o dedo para Daniels e declarou: você está cometendo o erro da sua vida. Depois de toda essa confusão, um dia desses, você vai acordar e se ver jogado na poeira, enquanto o outro estará liderando as forças. O irmão Daniel se endireitou, apesar do cansaço e do desânimo, e respondeu firmemente: não acredito na sua profecia. De qualquer forma, prefiro ser jogado na poeira fazendo aquilo que acredito em minha alma ser o certo do que andar com príncipes, fazendo o que minha consciência diz ser errado. Após se despedirem, Daniels entrou na casa, onde encontrou um grupo de pessoas à sua espera. Eles pareciam animados e exclamaram: o livramento chegou! Aqui estão 2 mensagens da Sra. White. Um milagre havia acontecido. Os avisos que Ellen White havia recebido sobre o navio, prestes a colidir com um iceberg, estavam agora se cumprindo na reunião do Concílio de Outono, pois, na noite anterior ao último dia do concílio, as cartas da irmã White haviam chegado. Ninguém pode imaginar, relata Daniels, a ansiedade com que li os documentos que chegaram pelo correio enquanto estávamos no meio de nossas discussões. Havia um testemunho extremamente claro a respeito dos perigosos erros que estavam sendo ensinados em O Templo Vivo. Daniels continuou: na manhã seguinte, nos reunimos novamente para o nosso concílio. Após a oração, levantei-me e disse aos irmãos que havíamos recebido 2 mensagens muito importantes da Sra. White. Isso despertou a atenção de todos, e eles se sentaram em silêncio reflexivo enquanto eu lia os documentos. A primeira das 2 cartas recebidas da irmã White chamava-se Ensinem a Palavra, e nesta carta ela escreve: tenho algumas coisas a dizer aos nossos professores em relação ao novo livro, O Templo Vivo. Tenham cuidado ao apoiar os sentimentos deste livro quanto à personalidade de Deus. Conforme o Senhor me mostra, esses sentimentos não têm a aprovação de Deus. Eles são uma armadilha que o inimigo preparou para estes últimos dias. Pensei que isso certamente seria discernido e que não seria necessário que eu dissesse nada a respeito. Mas como foi afirmado que os ensinos deste livro podem ser sustentados por declarações dos meus escritos, sinto-me compelida a falar em negação dessa afirmação. Pode ser que haja neste livro expressões e sentimentos que estejam em harmonia com meus escritos, e pode haver em meus escritos muitas declarações que, quando retiradas de seu contexto e interpretadas segundo a mente do autor de O Templo Vivo, pareceriam estar em harmonia com os ensinos deste livro. Isso pode dar um aparente apoio à afirmação de que os sentimentos em O Templo Vivo estão em harmonia com meus escritos, mas Deus não permita que essa opinião prevaleça. Não precisamos do misticismo que está neste livro. Aqueles que acolhem essas sofisticações logo se encontrarão em uma posição em que o inimigo poderá falar com eles e afastá-los de Deus. Foi-me mostrado que o autor deste livro está em um caminho falso. Ele perdeu de vista as verdades distintivas para este tempo. Ele não sabe para onde seus passos o estão levando. Na segunda carta, que foi endereçada aos líderes de nossa obra médica, ela escreveu:
Tenho muitas coisas a dizer que não quis dizer no passado, mas agora minha mente está clara para falar e agir. Lamento ser obrigada a assumir a posição que sou forçada a tomar em favor do povo de Deus. Ao assumir essa posição, sou colocada sob a necessidade de carregar o pesado fardo de mostrar o mal dos planos que sei que não são provenientes do céu. Esse é o fardo que muitas vezes no passado o Senhor colocou sobre mim para que sua obra pudesse avançar pelos caminhos corretos. Quanta preocupação e ansiedade, quanta angústia mental e exaustivo trabalho físico poderiam ser poupados a mim em minha velhice, mas ainda assim estou sob a necessidade de entrar na batalha e de cumprir, diante de assembleias importantes, o dever que o Senhor me confiou, o dever de corrigir o caminho errado de homens que professam ser cristãos, mas que estão realizando uma obra que terá de ser desfeita com grande prejuízo, tanto financeiro quanto na abalo da confiança do povo. Quando essas palavras foram lidas diante da Assembleia, todos reconheceram que uma voz divina estava falando com eles através das cartas da mensageira inspirada. De forma inequívoca, Ellen White escreveu condenando fortemente o caminho seguido pelo Dr. Kellogg, seu livro e suas ideias. Finalmente, a mensageira de Deus havia se pronunciado sobre a crise, e isso foi considerado como a voz de Deus para os adventistas do sétimo dia presentes no concílio. O ancião Daniels, ao relembrar a experiência de ler as cartas na manhã de domingo para todos os participantes do concílio, disse: "Seria impossível encontrar palavras para expor com tanta clareza e força quanto eu gostaria todos os fatos relacionados à recepção, apresentação e influência desses testemunhos e de outros recebidos durante aquele concílio. Nunca tinha visto evidências tão marcantes da liderança de um ser todo sábio como as que presenciei nessas experiências. Somente a mente divina poderia ter previsto nossa condição e nossas necessidades, e nos enviado a ajuda exata de que precisávamos no momento preciso. Tínhamos chegado a uma encruzilhada. Era evidente que estávamos diante de uma divisão completa entre os principais líderes, e logo o povo teria sido chamado a tomar partido. Enquanto eu lia para a Assembleia, declaração após declaração expondo a falsidade dos ensinamentos do livro O Templo Vivo, muitos améns foram ouvidos em voz alta e lágrimas correram livremente. A partir daquele momento, a luz entrou no conselho e a presença de Deus foi claramente sentida durante todo o dia. Quando terminei de ler, os irmãos imediatamente começaram a expressar sua gratidão a Deus por essa voz clara que havia falado conosco. Tão precisamente essas mensagens apontaram a situação que todos os que falaram foram obrigados a reconhecer que era a voz de Deus falando conosco. Antes do encerramento do concílio, o autor do livro declarou que o retiraria do mercado. Muitos adventistas já leram ou ouviram falar do sonho da irmã White sobre o navio que representava na igreja prestes a colidir com um iceberg, mas poucos percebem que essa reunião do Concílio de Outono de 1903, onde as visões panteístas de Kellogg sobre a presença e personalidade de Deus quase dividiram a liderança da igreja, foi esse iceberg. Mas Deus havia falado de forma inconfundível através da irmã White e salvou a igreja de uma divisão. Agora sabemos que o Dr. Kellogg havia chegado no dia anterior e, sem dúvida, estava presente na última manhã do concílio quando essas cartas foram lidas. E nem ele, nem qualquer outra pessoa esperavam ouvir essas mensagens da irmã White, então essas cartas foram uma surpresa. Imagine como o Dr. Kellogg, um dos homens mais respeitados no adventismo do sétimo dia, se sentiu ao sentar-se entre os líderes da igreja ouvindo essas mensagens da irmã White sendo lidas pelo presidente da Conferência Geral diante de todos os seus irmãos, condenando suas ideias e seu novo livro. Que experiência humilhante isso deve ter sido para o Dr. Kellogg. Imagino que talvez essa tenha sido uma das piores experiências da vida dele. Não há dúvidas de que o orgulho do Dr. Kellogg ficou profundamente ferido após ser tão duramente repreendido pelo profeta vivo. Sendo o homem orgulhoso que era, ele precisava salvar sua reputação e se justificar, assim como suas ideias, e após a conferência em 29 de outubro, ele encontrou uma maneira de fazer isso e compartilhou sua nova visão com A.G. Daniels. A.G. Daniels então relatou o que Kellogg lhe dissera em uma carta para Willie C. White datada de 29 de outubro de 1903. Daniels escreveu sobre Kellogg:
Ele então afirmou que suas antigas opiniões sobre a Trindade haviam sido um obstáculo para que ele fizesse uma declaração clara e absolutamente correta, mas que, em pouco tempo, ele passou a acreditar na Trindade, e agora conseguia ver com bastante clareza onde estava toda a dificuldade, e acreditava que poderia esclarecer a questão de forma satisfatória. Ele me disse que agora acreditava em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, e sua visão era de que era Deus o Espírito Santo, e não Deus o Pai, quem preenchia todo o espaço e cada ser vivo. Ele disse que se tivesse acreditado nisso antes de escrever o livro, poderia ter expressado suas opiniões sem dar a impressão errada que o livro agora transmite. O Dr. Kellogg argumentou que sua posição havia sido mal compreendida e que, ao adotar uma visão trinitária, ele poderia esclarecer a questão de forma satisfatória. A grande maioria dos adventistas do sétimo dia não faz ideia de que o Dr. Kellogg se tornou trinitariano, mas menos pessoas ainda têm conhecimento do fato de que Ellen White respondeu diretamente à confissão de Kellogg sobre a Trindade. Muitos adventistas do sétimo dia que estudam o tema da Trindade certamente já pensaram: se ao menos Ellen White tivesse escrito sobre a Trindade ou dado algum conselho sobre isso, certamente isso esclareceria a questão. Bem, ela escreveu, e é por isso que quero trazer à tona a resposta dela. A resposta dela às vezes passa despercebida porque, ao abordar diretamente a crença de Kellogg na Trindade, ela nunca usa a palavra Trindade. No entanto, sua resposta é clara, concisa e direta. Esta carta de A.G. Daniels para Willie C. White, a respeito da crença de Kellogg na Trindade, foi datada de 29 de outubro, e apenas alguns dias depois, em 4 de novembro, Willie White respondeu dizendo: "Mamãe e eu acabamos de ler sua carta de 29 de outubro." Após discutir o templo vivo e os planos do Dr. Kellogg de revisar o livro, Willie White escreve sobre sua mãe: "Acho que ela lhe escreverá em breve expressando suas opiniões a respeito disso." Ele acrescentou novamente, já perto do final de sua carta: "Acredito que será necessário emitir um testemunho especial em breve, e este deve conter uma declaração muito completa e clara sobre o lado positivo desta questão, bem como artigos apontando os erros no ensino daqueles que se afastaram da verdade por meio de teorias fascinantes e enganosas." Em sua resposta, Willie White estava se referindo especificamente ao Dr. Kellogg, quando falou daqueles que se afastaram da verdade, e isso foi com pleno conhecimento da crença do Dr. Kellogg na doutrina da Trindade, que Willie White havia, assim, classificado entre aquelas teorias fascinantes e enganosas. Segundo a carta de Willie White, ele afirmou que sua mãe, Ellen White, em breve responderia a essa carta que continha a crença do Dr. Kellogg na Trindade, e de fato ela respondeu. Ellen White respondeu na carta 253, datada de 20 de novembro de 1903. A maioria dos adventistas do sétimo dia nem sequer percebe que a irmã White escreveu para Kellogg sobre sua crença na Trindade, mas isso ocorre porque a maioria dos adventistas do sétimo dia não conhece o contexto em que essa carta foi escrita, nem acompanhou essa correspondência entre A.G. Daniels, Willie C. White e sua mãe, Ellen White. Mais uma vez, sabemos que a carta 253 é uma resposta da irmã White à doutrina da Trindade, porque a carta de A.G. Daniels para Willie C. White sobre Kellogg ter passado a acreditar na Trindade foi datada de 29 de outubro, e quando Willie C. White respondeu 6 dias depois, ele escreveu: "Mamãe e eu acabamos de ler sua carta de 29 de outubro." Portanto, sabemos com certeza que Ellen White leu essa carta sobre Kellogg ter passado a acreditar na Trindade, e sabemos que ela respondeu a isso porque Willie C. White nos disse: "Acho que ela lhe escreverá em breve expressando suas opiniões sobre isso." E foi exatamente o que ela fez 16 dias depois, em 20 de novembro de 1903. Ellen White respondeu diretamente ao Dr. Kellogg com as seguintes palavras: "Querido irmão, preciso lhe dizer que suas ideias a respeito de algumas coisas têm estado decididamente erradas." Agora pare aqui por um momento, porque muitos teólogos adventistas argumentam que Ellen White se tornou uma trinitariana em 1898. Woodrow Wilson, um teólogo adventista do sétimo dia e coautor do livro Trinity, por exemplo, escreveu: "No final da década de 1880, Ellen White era inequivocamente trinitariana na expressão de suas convicções a respeito da plena divindade de Cristo."
Se essa afirmação fosse verdadeira e o Dr. Kellogg tivesse passado a acreditar na Trindade em 1903, por que Ellen White começaria sua carta a ele dizendo: "Preciso lhe dizer que suas ideias a respeito de algumas coisas têm estado decididamente erradas"? Se isso não soa como se Ellen White fosse a favor das opiniões de Kellogg, é porque ela realmente não era. As visões panteístas do Dr. Kellogg eram um erro, e sua adoção da doutrina da Trindade foi apenas a adoção de mais um erro. Irmã White continua em sua carta dizendo: "Há muitas coisas que você precisa vencer antes que possa ser salvo. No coração que não é guiado por Deus, há algo que o leva a desejar ser sustentado em seu caminho errado." Com essas palavras, Irmã White está nos dizendo que o homem à frente da obra médica na denominação não estava salvo naquele momento. Ele era um homem não convertido e seu coração não estava sendo guiado por Deus. Isso não deveria nos dar confiança na adoção pelo Dr. Kellogg de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, como representado na doutrina da Trindade. Pelo contrário, isso deveria nos dar um motivo alarmante de preocupação ao seguir tal caminho. A irmã White acrescenta: "Eu não ousaria falar de Deus como você tem falado, e fui instruída a dizer que não há nada na palavra de Deus que sustente suas teorias espiritualistas. Você não vai renunciar a essas teorias imediatamente? Sua mente tem se ocupado delas por muito tempo, mas elas não tiveram nenhuma influência santificadora, refinadora ou enobrecedora sobre sua vida. O Senhor não tem utilidade para essas teorias, e Ele não quer que seu povo as defenda ou as propague." Essas reprovações deixam claro que a adoção da doutrina da Trindade pelo Dr. Kellogg e sua tentativa de usá-la para explicar a presença e a personalidade de Deus não tinham a aprovação de Deus. Lembre-se, sua visão panteísta era de que Deus estava na natureza, nas pedras e nas árvores, mas sua nova visão trinitariana era de que quem preenchia todo o espaço e cada ser vivo era Deus, o Espírito Santo, e não Deus, o Pai. Mas ainda assim, a irmã White diz que essas visões espiritualistas não tinham influência santificadora, refinadora ou enobrecedora, e que o Senhor não tem utilidade para essas teorias e não quer que seu povo as defenda ou propague. No entanto, não apenas os adventistas do sétimo dia as defendem, como também colocaram essa doutrina trinitariana no topo de suas crenças fundamentais e tornaram a crença nesse Deus trino um requisito para a membresia na igreja. Lembre-se, foi em resposta à repreensão de Ellen White no Concílio de Outono, por meio de suas cartas, que Kellogg se apressou para salvar sua reputação, suas ideias e seu livro do escrutínio público. Em O Templo Vivo, ele apresentou a ideia de que Deus estava na natureza e nas árvores. Assim, na tentativa de salvar sua reputação, ele acabou abraçando a filosofia trinitariana de que Deus era três pessoas e que era Deus, o Espírito Santo, e não Deus, o Pai, que preenchia todo o espaço e cada ser vivo. Essa aceitação da doutrina da Trindade seria, supostamente, para remendar ou corrigir os problemas de O Templo Vivo, mas isso não foi suficiente. Ellen White escreveu no parágrafo 28 da Carta 253: "Teorias remendadas não podem ser aceitas por aqueles que são leais à fé e aos princípios que resistiram a toda a oposição das influências satânicas." Quando ela falou de teorias remendadas, estava se referindo diretamente à aceitação da doutrina da Trindade por Kellogg, e ainda assim ela classificou essa teoria trinitariana, criada para remendar os problemas de O Templo Vivo, como uma influência satânica. Portanto, aqui temos, na Carta 253, a irmã White respondendo não apenas às ideias panteístas de Kellogg, mas também aos seus sentimentos trinitarianos, que ele acreditava poderem remendar todos os problemas de O Templo Vivo. Ainda assim, a irmã White afirmou que essa teoria remendada estava em oposição aos princípios, que eram os princípios fundamentais que faziam dos adventistas do sétimo dia o que eles eram. A irmã White sabia que o efeito do panteísmo e dessa teoria trinitariana remendada seria minar os princípios fundamentais sobre os quais o adventismo do sétimo dia foi estabelecido, como ela escreveu na Carta 253 ao Dr. Kellogg. Como povo, permaneceremos firmes sobre a plataforma que resistiu ao teste e à prova. Manteremos os pilares seguros de nossa fé.
Os princípios da verdade que Deus nos revelou são o nosso único fundamento. Eles nos fizeram o que somos. Essas novas teorias fantasiosas são fascinantes e enganosas. E longe de serem uma distração sutil e sem importância, ela diz sobre essas teorias: elas colocam em perigo os interesses eternos da alma. Ela continua seu apelo ao Dr. Kellogg. Suplico que você se volte para o Senhor de todo o coração, antes que seja para sempre tarde demais. Separe-se das influências que o afastaram de seus irmãos, que estão engajados no ministério do Evangelho, e do povo que Deus está guiando. Teorias remendadas não podem ser aceitas por aqueles que são leais à fé e aos princípios que resistiram a toda oposição das influências satânicas. Irmão White continua em sua carta: você precisa entender que, a menos que creia nessa expiação e saiba que foi comprado pelo preço do sangue do Filho unigênito de Deus, certamente será atado ao maligno. Se você continuar a alimentar as teorias que tem alimentado, será deixado para se tornar joguete das tentações de Satanás. Ele está jogando o jogo da vida pela sua alma. Permaneça por mais um pouco ligado a ele e tenha certeza de que perderá sua alma. Entre as teorias que Kellogg estava alimentando naquela época estava a doutrina da Trindade, que ele havia acabado de abraçar semanas antes, e a qual Ellen White estava agora respondendo diretamente. Hoje, uma das respostas mais comuns dos trinitarianos àqueles que rejeitam a Trindade é: isso é uma distração, ou não é uma questão de salvação. São essas afirmações das quais Satanás faz troça. Quando a irmã White escreveu: você precisa entender que, a menos que creia nessa expiação e saiba que foi comprado por um preço, o sangue do Filho unigênito de Deus certamente estará atado ao maligno. E isso não é absolutamente verdade? As Escrituras não corroboram a importância de crer que Cristo é o Filho de Deus, dizendo: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O trinitariano não pode ter essa fé que vence o mundo, pois, se Cristo nunca teve um princípio, ele não pode ser realmente um filho. E se não é um filho, certamente não é o Filho unigênito. E com um raciocínio como esse, a fé que vence o mundo é substituída por interpretações espiritualistas, que são a raiz central e o pilar da doutrina do Anticristo. A Igreja Católica Romana afirma no Catecismo Católico: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé cristã. E no Manual do Católico de hoje, lemos: o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ele se baseiam todos os outros ensinamentos da Igreja. Há, mesmo entre ministérios adventistas, aqueles que falam zelosamente contra as doutrinas de Roma, enquanto eles próprios abraçam o mistério central do romanismo e ensinam que o Deus do Anticristo é o Deus das mensagens dos 3 anjos. Embora sinceros, ainda assim é blasfêmia. Para mais informações sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Igreja Católica Romana professando crer no mesmo Deus, veja o vídeo intitulado O Futuro da Unidade e o Rastro da Serpente. Agora, a irmã White certamente sabia que um dos princípios da Trindade é que Cristo não se tornou o Filho de Deus até a encarnação, porque ela abordou esse ponto em sua carta ao Dr. Kellogg quando disse: nossa redenção foi realizada não pelo Filho de Deus permanecendo no céu, mas pelo Filho de Deus tornando-se encarnado, assumindo a humanidade sobre si e vindo a este mundo. Assim, a vida eterna foi trazida para nós. Aquilo que a autoridade ordena e promete não pôde fazer, Deus fez vindo a este mundo à semelhança da carne pecaminosa. Ao escrever que nossa redenção foi realizada não pelo Filho de Deus permanecendo no céu, ela estava mostrando que Cristo era de fato o Filho de Deus enquanto estava no céu. E pelas palavras, e vindo a este mundo, ela mostra que Cristo era de fato o Filho de Deus no céu antes de vir a este mundo. Ela escreve: quando Cristo anunciou pela primeira vez a hoste celestial sua missão e sua obra no mundo, declarou que deixaria sua posição de dignidade e disfarçaria sua santa missão, assumindo a semelhança de um homem, quando na realidade ele era o Filho do Deus infinito. Cristo não se tornou o Filho de Deus ao vir ao nosso mundo.
Ele era o Filho de Deus antes que o mundo fosse criado, e o Filho de Deus foi então enviado ao nosso mundo, exatamente como as Escrituras testificam. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele pudéssemos viver. E Marta confirmou esse entendimento quando disse: Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. No entanto, hoje, a denominação rejeita completamente a filiação pré-existente de Cristo, o que é sinônimo de rejeição de sua divindade. Portanto, não foi por acaso que a irmã White falou sobre a filiação pré-existente de Cristo, chamando-o de Filho de Deus enquanto ele estava no céu. E por meio dessas declarações, ela está, nesta carta ao Dr. Kellogg, abordando as ideias e princípios errôneos que são a base para a crença do Dr. Kellogg na Trindade, que ainda é o raciocínio dos trinitarianos adventistas do sétimo dia hoje. Continuando sua carta ao Dr. Kellogg, ela diz: Meu irmão, devo lhe dizer que você tem pouca noção de para onde seus passos têm se dirigido. Você tem se aliado àqueles que pertencem ao exército do grande apóstata. Sua mente tem estado tão escura quanto o Egito. Se você cair sobre a rocha e for quebrantado, Cristo o aceitará, mas você tem estado no terreno do inimigo, fazendo a obra dele. O mundo religioso está rapidamente seguindo o mesmo caminho que você tem seguido. Se você continuar a seguir esse caminho, terá muita companhia, mas qual será o fim? Quando a irmã White escreve para Kellogg que sua mente tem estado tão escura quanto o Egito e que ele tem estado no terreno do inimigo, é óbvio que isso não é um forte endosso às novas visões trinitarianas adotadas por Kellogg, mas sim uma forte condenação delas. Mas ao mesmo tempo, ela advertiu o Dr. Kellogg de que ele encontraria muita companhia, já que o mundo religioso está rapidamente seguindo o mesmo caminho que ele vinha seguindo. Hoje, o Conselho Mundial de Igrejas, a fé católica romana e as denominações protestantes todas professam uma crença na Trindade. Pentecostais, carismáticos, evangélicos, católicos fundamentalistas, metodistas, batistas, presbiterianos e assim por diante, e assim por diante. Bem, todos eles diriam: nós cremos na Trindade, cremos na Bíblia, cremos na ressurreição, cremos que a salvação é através de Jesus Cristo. Essas são as grandes questões. Nós cremos na Trindade. Essas são as grandes questões. O mundo inteiro pode ser convertido segundo a ordem de Satanás, mas a irmã White adverte: mas qual será o fim disso? Em seu apelo ao Dr. Kellogg, a irmã White continua: por tanto tempo você tem andado em trevas, por tanto tempo tem seguido o seu próprio caminho, que pode ser fortemente tentado a resistir a este apelo que faço. Se não fosse pelo fato de que seus interesses eternos estão em jogo, eu não lhe falaria sobre este assunto. Longe de ser uma distração, a irmã White sabia o caminho que ele estava trilhando, que seus interesses eternos estavam em jogo, e não é esse também o caso dos adventistas do sétimo dia hoje, que, como Kellogg, professam uma crença na Trindade, em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Não estariam adventistas, como o Dr. Kellogg, andando em trevas e seguindo seu próprio caminho? Os adventistas do sétimo dia estão fortemente tentados a resistir a apelos para retornarem aos princípios não trinitarianos dos primeiros 50 anos da Igreja Adventista. A irmã White encerra seu apelo ao Dr. Kellogg com as seguintes palavras: você não fará um esforço completo, determinado e cristão para quebrar o feitiço que Satanás lançou sobre você? Ele tem tido grande poder sobre sua mente e o influenciou em caminhos errados. Ele pensa que pode segurá-lo agora. Você não vai derrotá-lo e desapontá-lo? Escrevo para você como escreveria para um filho. Afaste-se do inimigo, o acusador dos irmãos. Diga a ele: para trás de mim, Satanás. Cometi um pecado grave ao dar ouvidos às suas sugestões. Não vou mais escutá-las. Imploro, pelo bem da sua alma, que resista ao tentador para que ele fuja de você. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Você perderá o céu a menos que caia sobre a rocha e seja quebrantado.
Como é possível que, entendendo que esta carta de 20 de novembro de 1903 é uma resposta à crença do Dr. Kellogg na Trindade, alguém possa seguir o mesmo caminho e ter a audácia de dizer que está andando na luz, quando a profetisa respondeu à adoção da Trindade por esse homem dizendo: se você continuar a alimentar as teorias que tem alimentado, será deixado para se tornar alvo das tentações de Satanás? Na aceitação da Trindade por Kellogg, a irmã White não o elogiou. Ela não disse que ele estava no caminho certo e que sua mente estava sendo guiada por Deus. Pelo contrário, todos os seus avisos foram no sentido oposto. Como os adventistas do sétimo dia podem continuar acreditando nessa doutrina romana à luz desta carta? Deixo essas perguntas para que respondam aqueles que estão seguindo os passos do homem cuja mente era escura como o Egito. É o adversário das almas, sobre quem fomos advertidos que teve grande poder sobre a mente de Kellogg e o influenciou em caminhos errados. É triste, além das palavras, que apesar dos inúmeros avisos da irmã White, incluindo a Carta 253, a denominação corporativa adventista do sétimo dia tenha escolhido ser influenciada pela mesma força e seguir pelos mesmos caminhos. Permita-me também indicar que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo participaram todos da criação literal deste mundo. Portanto, a resposta da irmã White à crença do Dr. Kellogg na doutrina da Trindade pode ser adequadamente e enfaticamente direcionada à denominação corporativa hoje. As mesmas palavras se aplicam: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Vocês perderão o céu a menos que caiam sobre a rocha e sejam quebrantados.